Guerra em Iperuígue, Teatro em Pandemia. Neste podcast, dividido em 5 episódios, tratamos das nossas inspirações e motivações e do processo de criação do espetáculo teatral Guerra em Iperuígue, feito pela Mundana Companhia durante o ano de 2020. Eu sou Auri Porto, roteirista e apresentador. A produção musical é de Gui Calzavara e a montagem de Ivan Garro. Episódio 2. Um processo criativo atravessado por uma pandemia. Neste episódio, entrelaçamos falas de alguns membros da equipe com suas impressões, sensações e compreensões, a partir do momento em que tivemos que passar a nos relacionar intermediados pelas ferramentas do mundo virtual, forçados pelo isolamento social que a pandemia da Covid-19 nos impôs em meados de março de 2020. Até então, nós não tínhamos experimentado essa relação virtual em uma criação teatral. Neste episódio, vamos ouvir as vozes de Christian Duarte, Roberta Esquilpa, Lúcia Gaiotto, Dimitri Lupe, Wagner Antônio, Joana Porto e Estélio Marras. Eu vou falando os seus nomes e funções do nosso processo criativo à medida que forem se pronunciando. A pandemia trouxe uma dilatação temporal para o projeto, então a gente teve muito mais tempo de estudo e durante esse tempo muitos ajustes, muitas regulações aconteceram para a gente conduzir um processo em modo virtual. Um mês antes de estrearmos, chegou a pandemia e todo mundo foi para casa. De repente, o Zoom virou nossa plataforma principal, nossa sala de ensaio e também de conflitos e descobertas. Sustentar um processo físico, poético, espacial e sensorial como o teatro, no virtual, foi muito desafiador. Para desvendarmos essa nova linguagem de teatro online, teatro ao vivo, online, tateamos juntos, erramos, testamos e guerreamos. Nós acabamos de ouvir as vozes de Christian Duarte, que fez a direção do nosso trabalho de corpo e foi um roteirista, assim como Roberta Esquilpa, que além de roteirista fez também a assistência de direção, da nossa direção coletiva. Agora nós vamos ouvir Lúcia Gaiotto, que é a diretora de voz e interpretação dos textos que falamos no espetáculo Guerra em Iperuígue. Que é um desvio da humanidade, um desvio pandêmico, um desvio para dentro das nossas casas. E agora numa outra condição, à distância. Dentro desse desvio, eu vejo assim uma defesa tão grande desses artistas, por vezes guerras internas, defendendo o material, defendendo pontos de vista, buscando, mais do que defender um ponto de vista egóico, pessoal, muito mais do que isso, defendendo modos de ver o material. Então, um material que, de fato, entrou numa zona de guerra na medida em que nos colocou a refletir, a debater, a discutir, a brigar sobre pontos de vista que o material poético, que o material histórico nos fazia refletir, nos fazia mergulhar e nos fazia duvidar até de que nós não fôssemos capazes de tocar ele na sua importância e na sua potência. Talvez o grande diferencial da Guerra em Iperuígue, desse processo criativo, foi pensar em construir e desconstruir o tempo todo. Inclusive as relações entre os artistas e os criadores, e inclusive os pontos de vista, e inclusive os métodos e as formas e os modos processuais, os procedimentos, as abordagens e os princípios também, os fundamentos que regiam
o nosso encontro. Então, nesse sentido, esse processo é bastante singular. Obviamente que por conta da pandemia, Guerra em Peruígue foi um projeto muito particular. Passou por muitas fases, muitas experimentações. Desde experimentações buscando o encontro com o público, né, de forma presencial em um teatro, passando por experimentações pensadas para as pequenas telas do Zoom e fontes alternativas das casas de cada criadora e de cada criador, até chegar na versão final de filmar no teatro, de forma online. E aí eu acho que essa forma final, né, essa versão final, se configurou como uma fusão das duas primeiras experimentações. Para ser sincero, no fim, eu acho que o que ficou desse processo, que durou um bom tempo, foi o entendimento de que talvez eu nunca dominaria a luz desse trabalho, sabe? E pior, talvez eu não dominaria o processo artístico como um todo. Então, se tratava de uma experiência de outra ordem mesmo. E aí, para além da pandemia, nasceu meu filho, o Joaquim, e por conta de todas essas questões, a minha vivência artística se deu em casa, né? Longe dos ensaios presenciais, longe do teatro. Mas aí, a minha relação com o meu parceiro, o Jimmy, né, que é meu assistente, que cuidou de tudo no teatro, foi se desenvolvendo também. E eu acho que foi uma experiência sensacional, assim, porque foi um exercício de confiança e de emancipação, né? A gente desenvolveu um pacto de escuta e diálogo diário e no fim das contas eu me coloquei mais como orientador do que um criador exatamente, né? Algo assim, né? Obviamente que sempre passa por uma vontade, né, de criar, mas acho que o lance era mais de uma escuta também particular, de entender que talvez a minha função neste projeto era mais de orientar alguém que tinha mais condições de estar envolvida no projeto, né? E que no caso era o Jimmy. A pandemia, ela afetou 100% o trabalho do iluminador ou iluminadora cênica. Ela eliminou por completo a atividade teatral, portanto, ela eliminou por completo a atividade do iluminador e da iluminadora teatral também. Foi um período na qual não pudemos trabalhar, não pudemos colocar em prática o nosso ofício e tampouco manter essa prática atualizada. Fazer os ensaios online, o desenvolvimento do roteiro e exercer enquanto ideia as cenas foi tudo muito válido e gerou muita reflexão e possibilidades, porém muito do que se resolve na luz é na experimentação, é no ato, é na relação direta com a arquitetura do espaço, com a arquitetura dramatúrgica que se é construída e com o que se deseja alcançar na sensibilidade do público. Nós ouvimos Wagner Antônio, iluminador, e Dimitri Lupe, assistente de iluminação e operador de luz. Foi um projeto que teve que amadurecer nele mesmo para se enxergar. Se Guerra em Iperuígue não ganhasse sua maturidade processual, ela não teria existido. É a sensação que eu tenho. Agora nós vamos ouvir a voz de Joana Porto, figurinista e uma das roteiristas do espetáculo Guerra em Iperuígue. Então, quando deu-se a pandemia e estávamos confinados, que resolvemos fazer o grupo de estudos do Guerra, foi um alento, assim, ter a companhia de todos esses colegas que eu tinha muita curiosidade, muita vontade de trabalhar junto. Não foi sem percalços, sem dificuldades. Aliás, foi bastante conturbado e entraram em pauta assuntos que já estavam em pauta subliminarmente, mas que vieram à tona, assim, de maneira muito
explícita e muito contundente. Então não foi fácil, mas foi interessante, assim, foi rico, com muitas perdas ao longo do caminho. Foi realmente uma guerra, mas para mim, além das discussões ou dos desentendimentos que a gente poderia ter dentro do nosso grupo, eu achava que tinha uma guerra para fora que era merecidamente melhor a ser combatida, maior, mais importante. E foi muito triste, assim, perder algumas pessoas pelo caminho, no sentido da equipe que formava o Guerra em Peroig, mas o grupo foi diminuindo e os encontros foram ficando ainda mais próximos com as pessoas que ficaram, e eu fui entrando em contato com pessoas que eu não conhecia e que me abriam os olhos para questões muito importantes. Então, dentro de todo aquele tumulto, toda a tragédia que foi o começo e, enfim, a primeira parte da nossa quarentena, eu me senti muito acompanhada por um grupo de amigos e colegas e investigadores e artistas que me fez muito bem ficar alerta, né, nessa guerra que eu não acho que a Covid exatamente é uma guerra a ser travada contra, mas um entendimento sobre a nossa situação, né, como seres humanos aqui. Enfim, mas foi uma prova de resistência. Realmente chegar até o fim precisou de muita meditação, muita calma, muita paciência. E eu sinto que eu aprendi bastante. Foi um ano bastante construtivo, assim, de muito estudo, muita tolerância, muita escuta. E que no final das contas resultou em trabalhos inesperados, surpreendentes. Foi muito gratificante continuar produzindo. Acreditamos, sem ter a certeza de nada, enfrentamos esse momento em um espaço de confiança e liberdade para nos colocarmos, escutarmos e respeitarmos. Agora nós vamos ouvir Stélio Marras, um antropólogo que esteve presente nesse processo desde o início, juntamente com Renato Stutman, que falou conosco no primeiro episódio. Desafios já conhecidos se somaram a novos desafios. Os conhecidos dizem respeito, por exemplo, se não sobretudo, a essas difíceis trocas entre as artes e as ciências. Então, para mim, era isso, era fazer essas passagens, mas sem reduzir o estético ao sociológico, na exata medida em que também não deixar que o artístico se fechasse sobre si mesmo e só soubesse fazer autorreferências ou não traduzir outras referências na sua chave, essa do estético. Então, para mim, esse era o desafio de contornar tanto a arte pela arte, quanto o risco de pôr a arte a serviço de alguma tese científica, realista. Então, praticar esse caminho de meio fio foi, para mim, a coisa mais difícil de enfrentar, a mais perigosa, não raramente também tão angustiante, sobretudo porque nós tínhamos que vencer uma dificuldade de escuta, uma dificuldade já quase dada, de tão estabelecida, né, em função dos distanciamentos entre esses campos, as artes e as ciências. E essa dificuldade de escuta se ampliou com as reuniões online e os seus limites técnicos. Então, sim, foi isso, mas também foi e continua sendo a coisa que mais me interessa, que mais me anima, porque significa, de parte a parte, passar por novas provações, novos ensaios. E, aliás, foi
quando eu me dei conta de que uma mesma palavra, ensaio, integrava o vocabulário tanto das artes, se não especialmente no teatro, quanto e centralmente nas ciências, né? Seja como quando a gente fala de um ensaio de laboratório ou se referindo a um ensaio como estilo ou modo de produzir textos. Porque, finalmente, para onde o teatro está caminhando? E só sobre isso nós tomamos um grande tempo para nos compreender neste processo. Noite negra como um gato, soprando um vento morno como um hálito, adentra a Bahia, anal dos insensatos, trazendo nos porões especiarias e verbetes raros. Numa noite negra como um gato, soprando um vento morno como um hálito, adentra a Bahia, anal dos insensatos, trazendo nos porões especiarias e verbetes raros. Este é o primeiro podcast da Mundana Companhia. Juntamente com a peça de teatro online, ele compõe o projeto Guerra em Iperuígue, patrocinado pela OI, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Correalização OI Futuro.